Nascimento, psicóloga, psicopedagoga. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre meu filho é diferente. E agora? Toda mulher, né, engravida, planeja ter filhos, então, claro que sempre vai pensar que quer que o filho nasça saudável, todo bonitinho, faz planos e tudo. Em alguns casos, o filho realmente nasce saudável, né? Mas em outros casos, a criança nasce com alguma comorbidade, né? Necessitando de algum cuidado especial. Para algumas mães, pode levar de boa, bola para frente, vamos buscar informação, mas para outras mães, a aceitação pode ser um pouco difícil. O primeiro passo é estabelecer diálogo, procurar os professores. Na verdade, como acontece, né? Eu tenho 20 anos, um pouco mais de 20 anos na estrada da educação. E às vezes eu vejo os pais um pouco perdidos. É natural, é normal. Mas nós não precisamos colocar o pé no chão. Normalmente, quem consegue, né, além da família, perceber a dificuldade que a criança tem, são os professores que estão em sala de aula. Então, precisa haver um diálogo, precisa haver aceitação dos pais em ouvir o que o professor está falando. Além do diálogo, outro passo muito importante, buscar a informação sobre aquilo ali, sobre o que está acontecendo. Então, o professor, mãe, está acontecendo isso, fulano está assim, não está se comportando bem, está muito agitado, ou está muito inquieto, não gosta de se relacionar com os colegas. Bom, procurar saber para o que é que eu devo fazer. Vamos procurar um médico, fazer os exames, né? A princípio, tudo é através de exame, para a gente ter realmente certeza e respaldo científico. Procurar o pediatra, procurar o neuropediatra e a partir daí começarmos a caminhar psicólogo, psicopedagogo e outros profissionais que sejam necessários, físico, fono. As informações são necessárias até para os pais entenderem quais são os direitos e deveres que essa criança tem dentro de uma escola. Né? Tem criança que precisa, que necessita e que tem direito a ter cuidador. Tem criança que precisa de uma prova adaptada. Tem criança... Cada caso é um caso. Então, quando o pai busca informação, busca o diagnóstico, é muito mais fácil saber quais são os direitos, né, que essa criança pode ter acesso. Um ponto muito importante é ter calma. Não adianta se desesperar, não adianta se agoniar, tanto com a criança, tanto com os professores, quanto com os familiares que estão. Vejo às vezes no consultório os pais preocupados com o que a família vai pensar, né? A difícil aceitação é por conta da mãe também, mas também por conta da família. Ah, meu Deus, o que a minha família vai dizer? A família não tem que dizer nada, a família, se for família, tem que apoiar, tem que ajudar, tem que correr atrás. Então não precisa ter essa preocupação. Quanto mais calmo e centrado o pai, a mãe ou o responsável dessa criança estiver, será melhor para a criança, porque a mãe conseguirá pensar mais claramente quais são os pontos, né? Quais são os passos que ela precisa fazer, o que ela precisa correr atrás para ajudar essa criança. Rotina. Vejo tanto em crianças de pais típicos quanto crianças de pais atípicos. Uma falta de rotina, a criança não tem horário para estudar, não tem horário para acordar, não tem horário para almoçar, para jantar, para dormir, fica o tempo todo no celular, o tempo todo brincando na rua. Brincar é importante, mas estabelecer uma rotina é tão importante quanto. Quando você estabelece uma rotina para a criança, ela fica ciente de quais são as obrigações dela, dos horários direitinho. Vai acordar às 6, 7 horas, vai para a escola, da escola vai voltar, vai para um reforço escolar, vai fazer atividade, vai descansar. E depois que fizer a obrigação é que pode brincar. E aí estabelecer também dias da semana que ela pode brincar na rua, dias da semana que ela pode ficar no celular, dias da semana que ela pode ler, ou se a criança não souber ler, que você pode contar historinha com ela, dias da semana que vocês podem construir brinquedos. Eu sempre trabalho no consultório incentivando os pais construam brinquedos reciclados para as crianças. Coisas que as crianças possam, mesmo que brinque e depois jogue fora, mas só essa interação do pai sentar ali no chão, começar a cortar, brincar. Deixa eu ver se tem algum brinquedo aqui. Não ia pegar um brinquedo para mostrar a vocês.
qualquer coisa, é só esse ato do pai sentar com a criança, começar ali, cortar, pintar, desenhar, brincar, né? Num jogo de dominó, de ludo, e tantos outros que podem ser criados, né, com papel reciclado, com coisas recicladas, caixa de leite, garrafa PET, cordão, caixa de fósforo, tudo isso é importante. Ajuda nesse estabelecimento de rotina, ajuda no estabelecimento de vínculo. É importante também que a rotina não sobrecarregue essa criança. Tem pai que bota a criança no inglês, que bota a criança na capoeira, bota no futebol, bota no Muay Thai e bota na banca, na aula de violão. É importante que isso não sobrecarregue as crianças. Elas estão, né, na fase de estimulação, mas uma estimulação saudável. Não é colocar a criança em várias situações, em várias atividades, para que o pai fique, né, de boa, sem a responsabilidade de passar esse tempo ali com a criança interagindo. Outra questão é a colocar as crianças para ajudar também na rotina, né, familiar, nas tarefas de casa, nos afazeres. Isso estimula também a união, né, do grupo familiar em si. Quantos pais eu escuto, né, reclamando, porque o adolescente não ajuda em nada. Sim, mas quando era criança você colocou para ajudar? Não colocou, então como é que quer que quando... agora sou adolescente eu vou ajudar em casa? Não, tudo isso começa desde pequeno. Aí alguns pais vão dizer assim, mas meu filho é atípico, não vai conseguir fazer. Ele consegue fazer sim, ele consegue muito mais do que você imagina. É só procurar saber com as professoras da sala de recurso, com as professoras da sala de aula. Elas vão mostrar para vocês o que seus filhos são capazes de fazer. Então, por isso que, como eu falei, o primeiro passo é o diálogo, é a conversa, é a interação, é a parceria, é dar a mão e caminhar junto. Se a criança tem dificuldade, né, de coordenação motora, você não vai colocar um prato de vidro, mas vai pedir para te ajudar a dobrar uma cama, para varrer a casa, do jeitinho dela, não precisa ser nada perfeito. Mas só ela saber também que ela é útil nas tarefas de casa, que ela é importante, isso ajuda na autoestima. Você não está olhando para ela com aquele olhar de coitadinha. Ninguém precisa desse olhar de coitadinho, ninguém precisa desse olhar de pena. Somos pessoas capazes, cada um dentro das suas habilidades e competências, temos as nossas capacidades e as nossas habilidades e precisam ser respeitadas. Estamos criando nossos filhos para o mundo, para enfrentar dificuldades, para fazer a diferença. Meu filho é atípico. Do jeito dele, ele vai fazer. Hoje em dia, quantas empresas, né, pegam pessoas com síndrome de Down e com outras dificuldades. Cada dia que passa, a tecnologia tem melhorado, tem evoluído no sentido da inclusão. A sala de recurso está aí como uma prova disso, os materiais adaptados, né? Tanto na sala de recurso quanto levando para a sala de aula, nas empresas. Então, assim, não veja, né, mais uma vez, seu filho como coitadinho. Seu filho é capaz, ele tem potencial. Dentro dos limites dele, ele tem potencial de fazer muita coisa, mas para isso você precisa estimular, não estimular, né, exageradamente, mas sempre está estimulando. A estimulação cognitiva é muito importante. E nesse sentido da estimulação, estimular também o controle das emoções, né? Ele falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, escrever, desenhar, extravasar, seja no esporte, seja na música, seja no desenho. Ele precisa colocar para fora essas emoções. Não consegue cumprir normas nem as obrigações. E aí a gente entra na questão da rotina, né? Muitas crianças têm dificuldade de entrar na rotina, de fazer as obrigações, né? E obedecer justamente porque não tem rotina. Acorda na hora que quer, brinca na hora que quer, joga na hora que quer. O último ponto, e eu creio que, né, todos são importantes, mas é o estabelecimento da autonomia. Quando eu ensino para o meu filho hoje, né, a lavar um prato, a fritar um ovo, fazer um arroz, a arrumar a cama dele, arrumar os brinquedos, a me ajudar nas tarefas de casa, eu estou ensinando para o meu filho que ele precisa colaborar, que ele precisa ser independente. Eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho pouco tempo, né, morando em Miguel Comum, e às vezes eu preciso ir para a zona rural, preciso trabalhar em outro local, e não estou em casa na hora do almoço, ou
preciso sair muito cedo e meu filho já consegue colocar o café dele, ele já consegue colocar o almoço dele, ele arruma a cama, ele arruma, né, os brinquedos dele, o guarda-roupa dele tá sempre arrumado. Ah, Sara, é fácil? Não, só Deus sabe os apertos que eu passo. A espada que corta pra cá, corta pra lá também. Né, a desobediência, às vezes as birras, o nervoso, não quero fazer, agora não, depois. Mas nós não podemos desistir, porque eu sei o quanto, eu como mãe, eu sei o quanto isso é importante para ele, e como psicóloga também vejo, né, atendo outros. Então eu digo sempre para ele, Aaron, é importante que você faça para quando eu não estiver aqui, você saber fazer, né? Outros casos dos meninos, né, atípicos, infelizmente a mãe e o pai não vai ficar para a semente. E aí quem é que vai cuidar dessa criança tão dependente de você? Né? Uma criança que não se vira sozinha, claro que tem crianças que não vai conseguir fazer comida, nem tudo, nem outras coisas, mas ainda assim ela consegue sim ter certa autonomia em algumas coisas, ela consegue falar, ela consegue se expressar de alguma forma para o que ela quer. Então a autonomia é muito importante, seja nas pequenas coisas, se vestir, tomar banho, né, na higiene. Então é importante trabalharmos a autonomia sempre, a criança se expressar, falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar e ajudar outros pais. E se quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!